Bebê abandonado. Como é que é esse setup? Eu quero mostrar para vocês, eu vou explicar rapidamente o setup, porque ele é um setup simples, bem fácil, mas eu quero mostrar para vocês a estatística, para vocês verificarem no gráfico. Como é que ele agiu, será que ele é um setup confiável, ele é um setup de reversão, mas vou mostrar os dados, porque ele é um setup raro, então ele não acontece com frequência. Quando acontece, qual será o resultado? Será que ele é positivo ou negativo? Eu vou deixar também todos os dados que eu mostrar aqui na planilha, vou deixar a planilha no link aqui na descrição para vocês baixarem. Tá legal? Vamos para o computador e vamos dar uma olhadinha lá como é que foram esses dados. Essa estatística ela é automatizada, porque ir buscando, imagina que a gente verificou aqui mais de 200 ações e verificar um por um os setups. Não tem condições, tá legal? Vamos lá para o computador e vamos dar uma olhadinha como é que foi. Então, pessoal, agora a gente já está aqui no computador e vamos dar uma olhadinha como é que é o setup. Tá? Ele é bem simples, ele é um setup geralmente de reversão e de fundo. Então a gente pegou aqui ó, esse ativo VBBR3 e como é que é o setup? Esse aqui é o bebê abandonado. Você pode dar uma olhadinha aqui, eu vou dar um zoom aqui na tela. Ele geralmente aparece num fundo ou num topo, né? Nesse caso aqui, ele é um bebê abandonado de alta. Como é que funciona? Ele tem um doji no meio das duas barras, então vem uma barra negativa, vem um doji, pode ser positivo ou negativo, e vem uma outra barra positiva, tá? E qual que é o segredo aqui, ó? A máxima do doji não pode tocar na mínima desse, do candle que antecede, e não pode tocar a mínima do candle que posterga ele, né? Então aqui, ó, se vocês verificarem, vai ter um gap aqui no meio, ó. Estão vendo aqui? Tem um gap dessa mínima para essa máxima e dessa mínima para essa máxima aqui. Então aqui a gente tem o dito bebê abandonado, tá? Porque ó, se a gente verificar essa mínima, a gente verifica aqui, ó, essa mínima, ela está em 13,83 e a máxima está em 13,82. Então tem um gap de 1 centavo aqui. E aqui, ó, a mínima também está acima da máxima, ó. Mínima 13,91. Então a gente tem um gap. Então esse aqui seria o setup do bebê abandonado. Tá legal? Então esse aqui seria um setup de compra. Ele geralmente aparece no fundo, mas nem sempre ele é perfeito, né? Se a gente operar ele só aparecendo, por exemplo, aqui, nesse fundo aqui, ó. Aqui temos um fundo. A gente quase não vai encontrar ele, ó. Aqui a gente tem outro bebê abandonado, ó. Consegue dar uma olhada aqui? Ó, verifica aqui, ó. Aqui é uma compra, seria acima disso aqui, ó. Só que repara que já está num movimento de alta. Não é um fundo, estão vendo? Mas eu consideraria aqui também. Ele é um clássico, ó. Ele tem um gap aqui, entre essas barras, e aqui seria a compra. E aqui nesta situação aqui, com certeza seria dado stop. Por quê? Porque se a gente comprou aqui, o nosso stop vai aonde? Vai aqui na mínima. Ó, a gente comprou aqui e aqui a gente fez o nosso stop, tá legal? E aí eu vou mostrar já na planilha, eu só quero achar aqui um outro setup de venda, tá? Então a compra é isso. Uma barra negativa, um candle, que seria um doji, um spinning top, uma barra pequena aqui, tá? Com sombras, e a próxima barra tem que ser positiva, tá? Beleza? Então essa é a configuração aqui, com os gaps aqui. Gap da mínima para máxima do doji aqui. Então esse aqui é o setup. Ele é raro, ele não acontece com frequência. Eu já vou mostrar a planilha aqui. Só vou mostrar o exemplo agora de uma reversão, para vocês verem aqui. Então aqui, ó, vamos pegar vou pegar aqui da planilha, já mostrando aqui o comecinho da planilha, esse trade aqui, ó, que foi no dia 22/7/2017. Vocês reparem que a gente está fazendo um histórico de mais ou menos de 10 anos atrás, e dá uma olhada aqui, ó, quantos apareceram, ó, praticamente um por ano, ó, de 2017 até 2022, tá? Eu comecei a varrer isso aqui de 2012, tá, para frente. Então, só apareceram esses setups aqui, depois vocês podem conferir, tá? Mas eu vou usar agora como exemplo 2017, só para vocês verificarem como é que é. Então aqui, ó, aquilo que eu falei que ele não é perfeito no sentido de que está num topo, né? Então, esse aqui, evidentemente, né, tá num topo duplo, tudo bem, né? Mas a gente está numa lateralidade. Mas ele apareceu aqui, ó. Como é que apareceu, ó? Num setup de venda, essa barra aqui tem que ser uma barra positiva, aí tem que vir uma barra
doji, spinning top, uma barra pequena aqui no meio, e a próxima barra tem que ser uma barra negativa. Então qual foi, onde é que a gente vendeu? A gente vendeu aqui, ó, na mínima dessa barra aqui. Tá legal? Então foi nesse dia aqui, ó, dia 22/7. Foi esse dia aqui que tá aqui na planilha, ó. Foi um bebê abandonado de venda, né? O tempo gráfico que a gente está usando aqui é o diário, tá? Isso aqui tem que ser para swing trade, porque tem que ter os gaps, né? Geralmente no day trade isso aqui não ocorre, né? A gente só opera ativos com uma liquidez alta, né? Se acontecer um bebê abandonado onde não tem liquidez, isso não funciona, tem que ser papéis líquidos, tá legal? Então a gente pegou bastante papel aqui, tá? E aí apareceram esses bebês abandonados aqui, tá? Aí aqui tá toda a estatística, mas deixa eu só mostrar aqui. Então, e o nosso stop vai aonde? Um tick acima dessa do doji aqui. Então é aqui. E aí o que eu quero mostrar agora para vocês? Então esses são os setups. Então aqui a gente pegou mais ou menos as estatísticas dos últimos 10 anos, tá? Isso aqui é automatizado. Vou repetir de novo, não sou eu que faço, porque imagina agora localizar bebês abandonados por tudo que é ativo. Não tem como, né? Então essas aqui foram as estatísticas. Então como é que a gente faz? Eu vou dar um exemplo aqui, porque na literatura não fala quanto que é o nosso alvo. Tá? E como eu estou automatizando, então eu não tenho como olhar. Se você consegue ver que aqui foi um fundo duplo, por exemplo, talvez você poderia ter saído aqui, né? Nessa barra aqui. Tá legal? Mas como a gente está automatizando, não tem como saber. Então eu coloquei uma estatística sempre, no mínimo, tá? Se a gente está arriscando aqui, por exemplo, né? A gente está arriscando aqui 4 e poucos por cento, eu não posso sair com um alvo de mínimo, no mínimo, 2 vezes esse risco que eu estou correndo aqui. A gente está fazendo uma estatística de todos os bebês abandonados que apareceram aqui, dos papéis mais líquidos que a gente pegou. O número aqui foi bem grande, tá? De papel. Mas vocês podem ver que não foram muitos papéis que tem esse bebê abandonado. Ele é bem raro. Aqui em Petrobras, por exemplo, ó, todo esse período aqui foram apenas 4 trades. Tudo bem? E aí o que acontece? Ó, esse resultado de Petro foi a gente teve um resultado positivo de 25%. Estão vendo aqui? Mas como que 25%? Deixa eu voltar aqui para o gráfico. Como é que foi? A gente colocou aqui, por exemplo, né? Ó, o nosso stop é aqui em cima e a nossa entrada foi aqui embaixo. Então a gente sempre coloca, ó, uma vez esse tamanho aqui. Então a gente teria que estar saindo mais ou menos, né? Só para dar um exemplo aqui bem rápido, 2 vezes o tamanho do risco. Então nós sairíamos por aqui. Se olhar na planilha, a planilha está calculado tudo certinho. A gente saiu aqui, ó, tá vendo que eu coloquei aqui embaixo, ó, é o tempo diário. E quantas vezes o risco? 2 vezes 1. Então aqui nesse trade, a gente estaria saindo com quase 9% de lucro aqui, a 7,29. Tá legal? Então aqui, ó, a gente fez o risco 2 para 1 nessa planilha aqui e foram esses os resultados. Vejam, a gente tem aqui mais uma vez, ó, foram ao todo quantos ativos? Foram 35 ativos e desses 35 foram 16 deram lucro, tá? E se nós somarmos todos os bebês abandonados que a gente fez, vamos supor, né, que nós tivéssemos operado tudo isso aqui, nós teríamos tido um lucro de 125%. Somando todos eles, tá? Todas as entradas que o robô pegou aqui e a gente entrou. Então, isso aqui foi o resultado. Tá aqui em cima também o resultado total, ó, 125%. Então, tem ativos que, por exemplo, o Banco do Brasil aqui, ó, foi um que todos os 3 entradas deram prejuízo. Foi prejuízo, ó. O Banco Itaú também teve um aqui só em 2015, ó. E durou 76 dias, veja só. O que aconteceu nesse exemplo aqui, ó, 76 dias de trade e deu um prejuízo de 8%. Mas o que aconteceu aqui? O alvo não foi atingido, né? Então, se você talvez colocar outras questões para você avaliar quando entra e quando sai, aí fica a teu critério. Mas eu estou tentando colocar aqui uma coisa mais objetiva para a gente ter esses dados estatísticos, tá legal? Então, aqui estão os dados, ó, 2 para 1. Essa aqui é a planilha que, se você entrou, você só sai quando tiver 2 vezes o lucro, tá? E eu fiz isso aí com esses dados aqui, ó, 3 para 1. Então verifiquem, ó, em 2 para 1 a gente teve um lucro, se a gente tivesse operado tudo isso aqui, 125%. 3 para 1 a gente teria um lucro de 64%, operando todas as entradas que deram aqui.
Todas as entradas, que está aqui listado, ó. Então, só para vocês verem, ó, CSNA. Quantas entradas foram? Foram 3 trades, que deu 69%. Então, eu quero conferir. Eu vou lá, procuro aqui embaixo ele, ó. Então, estão aqui todas as datas certinho, quantos dias durou o trade, quando foi a entrada, quando foi a saída. E aqui o percentual que deu a somatória aqui. Então, aqui foi 3-1. Aí você tem 4-1, ó, já foi para 108%. Por enquanto, ó, 108, 64, 2-1 está ganhando. Só que uma coisa vocês podem reparar. Quanto mais longo for o teu alvo, mais prejuízo, mais quantidade de trades negativos você vai ter. Pode reparar que aqui no 2-1 a gente teve 16 trades. No 3-1 a gente teve 12. No 4-1 a gente teve 11. Só que a lucratividade comparado com o 3-1 foi bem maior, né? E em 5-1 foi 155%. Se você olhar para cá, ó, foi o que mais deu rentabilidade. Só que a quantidade de trades, ó, 10. Foi a menor possível, tá? E a 10-1 foi a que mais deu lucro. Só que a quantidade de trades positivos foram apenas 6. Baseando-se nisso aqui. Então tu imagina se tu perder uma operação que deu um lucro grande assim. Infelizmente, você vai perder muito desse valor aqui, né? Então eu não sei até quanto isso aqui é saudável na questão mental da pessoa, né? Do trade em si, né? Porque você sabe que 10-1 aqui, olhando essa estatística, ela é a mais rentável. Só que a quantidade de trades que você faz que é vencedora é muito pequena. Tudo bem? Então aqui estão os dados para vocês. Eu vou deixar a planilha na descrição. Então esse aqui foi o setup. Eu não quis dar muita ênfase no setup em si, mas sim nesses dados aqui, né? E aqui estão as estatísticas para vocês verem quanto vocês arriscam para quanto vocês querem ganhar. Tá? Então aqui é sempre baseado 2-1, 3-1, no valor do risco. Se eu arrisquei, vamos dar um exemplo aqui, 5% para entrar numa operação aqui, eu tenho que sair no alvo, eu saí no alvo de 10%, nesse aqui, tá? Aqui então sairia em 15%, é só fazer a multiplicação, né? Aqui arriscaria 5% para ganhar 20%. Beleza? Então esses aqui são os dados do bebê abandonado. E de todo o histórico, ele é um setup mais uma vez raro, tá? Ó, aqui a gente teve, por exemplo, a gente pegou de 2010, foi o primeiro que apareceu. E durou 162 dias, ó, meio ano praticamente, né? E deu essa quantidade aqui de porcentagem. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado esses dados aqui tenha esclarecido. E como é que a gente pode verificar? Eu vou também deixar um link aqui na descrição de um robô que eu tenho, que ele fica varrendo e no final do dia, ele é um robô que tem vários setups, tá? Mas se você opera o bebê abandonado e você quer participar, ele é um robô que vai mandar uma notificação no final do dia. Depois eu vou fazer um vídeo mais pra frente, né? Ele manda um arquivo com todos os setups armados. Então o bebê abandonado vai aparecer lá também. Se você quiser, só que tem vários setups lá no meio, então você tem que olhar para verificar se tem ou não. Se você quer, eu vou deixar um link aqui na descrição para você se inscrever no grupo do Telegram, tá? E então vai vir muita notificação, eu já aviso agora que você pode deixar mutado, porque vai vir outros setups, mas se você quer saber de todas essas ações aqui, imagina que eu tenho que ficar olhando todo dia aqui elas, se vai ter o bebê ou não, abandonado, né? E se você quiser, então eu vou deixar aqui na descrição. Eu fiz para mim, porque eu quero saber quando acontecem certas coisas, né? E conforme for colocando os setups aqui, mais estatísticas, a gente vai incluindo no robô. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Deixa aquele like se você gostou do vídeo, compartilha. E não perca os próximos vídeos que a gente vai falar de mais estatísticas de outros setups e tudo mais. Beleza? Um forte abraço.